Put your hands up. Um não mete inveja, um não mete inveja. Muitas pessoas devem estar se perguntando por que colocar esse nome em um carro que não é um carro novo, não é um carro do ano, não é um carro topzão do momento e não é o carro mais caro e etc. Por que colocar esse nome, um não mete inveja? É um carro popular, um carro, vamos se dizer, falando assim, um carro velho, porque no caso do carro aqui em questão é um carro ano 90. Mas eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui, ó. A vida é assim, ó. Se hoje você anda a pé e amanhã Deus te dá uma vitória, você compra uma bicicleta, vai ter pessoas que vão lhe criticar, pessoas que vão ter inveja da sua vitória, tá entendendo? A vida é assim. Aí um dos motivos de eu ter colocado esse nome, um meta inveja, porque querendo ou não, no meio social sempre vai ter essa coisa chamada inveja, tá entendendo? No meio social, aonde você for sempre vai ter inveja, seja em qualquer canto do mundo vai existir a inveja, porque a inveja está no meio da sociedade, tá entendendo? Aí tá um dos motivos de ter colocado. O segundo motivo é porque assim que eu comprei o carro, algumas pessoas se incomodaram com essa vitória que Deus me deu. É, Logo quando eu comprei o carro, algumas pessoas criticaram. Aí eu fui logo montar meu primeiro projeto de som. Aí ficaram me criticando, né, com inveja. Aí foi um motivo maior de eu ter colocado o nome Uno Mete Inveja. Aí muitas pessoas devem estar se perguntando assim, Uno Mete Inveja, logo esse nome Mete Inveja, inveja. Um nome, sei lá, tão assim, inveja, né? Mas eu não importei com isso não, eu coloquei porque é uma realidade da sociedade, pô. Sempre vai existir inveja, tá entendendo? E é o seguinte, pô, eu botei esse nome por causa que é um carro que a minha intenção é montar um som nele, um som de mala transforme, uma categoria no som automotivo, ou seja, alguns pode tá se perguntando por que não montar uma estrutura de som dessa em um reboque, em uma carrocinha? Não, cara, o dinheiro é meu, eu faço do jeito que eu quero, tá entendendo? E o som de mala transforme é uma categoria. E é esse o meu sonho, eu vou montar, tá entendendo? Esse é o meu sonho, eu vou montar, eu vou até o fim. Se fosse pra eu desistir, eu já tinha desistido, pô. Porque tem gente na minha família, gente dentro até da minha casa que não apoia esse projeto, não entende. Não entendem que é um sonho meu, tá entendendo? Tem muita gente que não apoia. Se fosse pra eu desistir, eu já tinha desistido. Mas eu não vou desistir não, eu vou até o fim. Se Deus me ajuda, se Deus me dá a oportunidade de eu acordar todo dia de manhã e trabalhar e correr atrás dos meus sonhos, se Deus me ajuda, para mim já é o suficiente. Eu vou correr atrás dos meus sonhos, tá entendendo? Doa quem doer. Eu vou sempre estar atrás dos meus sonhos. E você não é obrigado a gostar não, tá entendendo? Do meu projeto, do meu sonho. Você não é obrigado a gostar não. E também eu tô fazendo isso, eu vou montar esse som, não é pra agradar ninguém não, pô. Não é pra agradar ninguém não, um sonho meu. É pra me agradar, tá entendendo? Não é pra agradar você, nem a fulano, nem a cicrana, nem a beltrano, tá entendendo? É pra me agradar. Ou seja, é um sonho meu. Você não precisa gostar. Se nem Deus agradou a todos, quem sou eu pra agradar, não é isso? Se Deus não agradou a todos, quem sou eu pra agradar, tá entendendo? Você não precisa gostar não, pô. Tipo assim, eu coloquei até um adesivo no carro, um não mete inveja. Aí, se você não gosta, é simples demais, cara. Tu faz assim, ó, quando eu for passando que tu vê o carrinho velho, Fit Uno, carro popular, ó. Fit Uno, carro popular, tu não gostar, pô, tu faz assim, ó. Aí eu vou passando, né? O adesivo no carro, um não mete inveja. Aí, se você não gostar, você faz assim, ó, tampa os olhos. É fácil demais, meu amigo. É fácil demais, tá entendendo? Tu tampa os olhos pra não ver o nome Um Não Mete Inveja. E se por acaso alguém tiver falando aí o nome Um Não Mete Inveja, tu faz o seguinte, cara. Quando alguém falar o nome Um Não Mete Inveja, se tu não gosta, tu tampa os ouvidos, tá entendendo? Tampa os ouvidos, que ninguém é obrigado a gostar das coisas não, tá entendendo? Se nem Deus agradou a todos, quem sou eu? Quem é o Um Não Mete Inveja pra agradar, hein? Me responda aí. Então esse tá dado o recado aí, tá explicado o porquê desse nome Um Não Mete Inveja. Você não precisa gostar, tá entendendo?
E se quiser criticar, pode criticar à vontade, porque esse é meu sonho, eu vou até o fim, parceiro. E é o seguinte, ó. Eu tô começando hoje. Aliás, eu comecei já faz tempo. Andava a pé, mas hoje eu tenho meu carrinho, é velho, mas é meu, tá entendendo? É, não é o carro melhor do mundo, mas já faz meu mundo melhor, tá entendendo? É assim. E eu vou até o fim, pô. E começa hoje, um exemplo, começou hoje. Não tem data pra acabar não, pô. Eu vou sempre evoluindo e procurando o melhor. É assim que a gente tem que ser, procurar o melhor e evoluir. Porque ninguém vai trazer o seu melhor não, nem o meu melhor, tá entendendo? Não vai cair de bandeja não pra você o melhor. Você tem que correr atrás, só depende de você, tá entendendo? E só para finalizar aqui, para você que não é inscrito no canal, vou postar esse vídeo aqui no YouTube e vou postar também no meu Facebook. Se você me acompanha pelo Facebook e não é inscrito lá no canal, eu vou estar deixando aqui abaixo o link do canal para você. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, o link do canal para você se inscrever lá, dar uma passadinha lá no canal, olha os vídeos, se inscreve lá e compartilha com a galera e deixa o seu like. E a toda a galera que apoia e que incentiva, muito obrigado de coração. Só Deus sabe o quanto esse sonho é grande. Esse meu sonho é grande e eu vou até o fim. E obrigado a todos aí. Desculpa alguma coisa, eu sou assim. Vou correr atrás dos meus sonhos até o fim. Enquanto Deus me der vida, eu vou correr atrás dos meus sonhos. Tamo junto, obrigado aí. Desculpa alguma coisa.